Vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Lembrando sempre que o motor V15 não existe, só aqui no YouTube. Aproveitei aqui que estou aguardando a minha moto ficar pronta. Eu imagino que ela vai ficar uma belezinha. E pedi para fazer mais um teste. E eu pedi essa aqui especificamente para eu matar a saudade. Estou aqui a bordo de uma Lander, XTZ Lander 250. Ano 2024, pessoal. Como eu falei no vídeo, ó, vou colocar aqui em cima, pessoal, que eu falei sobre a minha jornada com as motos. Essa foi a primeira moto zero que eu comprei, em 2008. Uma Lander 2008 azul. E eu pedi pro Danilo pra eu dar uma volta pra eu matar a saudade. Puta, cara, como é gostosa essa motinha também, viu? Essa moto tá aqui na loja do Danilo Motos. Vou colocar aqui embaixo o banner da loja do Danilo. Você já deve estar acostumadíssimos a essa altura do campeonato com o banner. Essa moto está à venda, pessoal. É uma Lander 2024 na cor... Essa cor acho que é bege que fala, né? Ela tem um nome lá, depois eu coloco ali no texto, no vídeo, sabe? A informação em texto pra vocês. É uma cor bege, tá? Se eu não me engano, 2024 tinha azul, bege e a vermelha, né? As três cores muito bonitas. Eu gosto dessa cor aqui também. Eu acho que tem a ver com o estilo da moto. O estilo a ver... Olha, que delícia passar nisso aqui. Entendeu? Então eu vou colocar o card do Danilo, né? Pra vocês, que alguém tiver interesse nessa moto, ela está à venda. Se eu não estiver enganado, o valor dela é R$26.900. Tá, uma Lander 2024. Ela está, pessoal, vamos ver aqui rapidinho. Ela está com 12 mil quilômetros apenas, ou seja, nada para essa moto aqui. Para quem conhece a mecânica das Yamaha 250 sabe, 12 mil quilômetros para essa moto não é nada. Pessoal, a moto tá uma manteiguinha. Eu tô impressionado como a embreagem dessa moto tá leve, mesmo essa moto não tendo embreagem assistida e deslizante, mas tá uma manteiguinha. O engate do câmbio tá maravilhoso. É Yamaha, né? Não adianta, eu acho que eu tenho um pezinho lá na Yamaha mesmo, pessoal, não tem jeito. Vocês me perdoem aí, pessoal de outras marcas. É isso, a moto tá à venda para quem tiver interesse aí, R$26.900. Tá com preço bom. Ela tem aqui um protetor de carenagem. Se eu não tiver enganado, eu vou colocar também, confirmo pra vocês. Eu acho que ela tem o baú. Eu acho que o baú também vai com ela. Tá, pessoal? Tô aqui testando a moto também pra quem quiser ver como é que tá o estado dela. Uma moto perfeita, uma delícia de andar. Como a moto é um pouco mais fraca, eu vim até de camiseta, sem luva. Quero curtir aqui o momento. Aproveitei pra zerar ali o consumo pra falar pra vocês nesse pequeno teste aqui sobre a moto. Quanto que ela vai fazer aqui num trecho misto de um pouco de estrada, um pouco de cidade. A posição de pilotagem é uma delícia. Você fica alto, a perna fica aqui, não fica dobrada. Cara, que saudade que eu tava de guiar uma Lander. Nem acredito que eu vou ter guiar uma Lander de novo, que da hora. Também eu vou fazer um vídeo ali, não esqueça também de ver o vídeo de apresentação dela, onde eu vou falar sobre informações mais técnicas dela. Vou apresentar a moto por fora, falar sobre potência, torque, peso. Eu lembro algumas coisas de cabeça. Essa moto tem em torno dos seus 21 cavalos, né, que é o suficiente para um uso urbano e para estrada também, por que não? Eu andei muito com essa moto na estrada. Faltava ali um golinho de potência, uma sexta marcha, mas enfim, quis aproveitar aqui para ver como é que tá, para ver como é que se comporta a Lander 2024, 2028 para 24. Passou pouco tempo, né? Então vamos dando uma volta aqui. Agora tá com bastante trânsito. Vamos aproveitar aqui para mostrar como ela se comporta. Olha, as respostas dela muito boas. Uma delícia de moto, pessoal. Olha, eu sou suspeito porque eu adoro moto alta, entendeu? Eu já testei essa Saara aqui no canal também. Para quem quiser ver o vídeo aqui, ó, vou colocar o card. Fiz o test ride na Saara Adventure. Certo, pessoal? Então vamos curtir aqui o nosso rolê. Vamos ver como é que ela se comporta na estrada. Vamos ver ali quanto que ela fica a 100 por hora de rotação. Vamos fechar aqui a viseira e vamos lá. Já estou em quinta marcha aqui, 80 por hora, 90 por hora, 100 por hora ali, pessoal, por volta ali dos seus 6,5. Aqui tá um pouco de trânsito, vou tentar mais pra frente de novo. Que motinha deliciosa pra andar. Olha isso. Olha como é fácil trocar de direção nela. Moto muito leve. Meu, que saudade que eu tava de andar com isso daqui. Que eu posso falar da minha época, pessoal, da minha Lander pra essa daqui. O que mudou? O painel é diferente, é um painel digital que tem mais informações do que a minha moto antiga. Essa aqui tem computador de bordo, como vocês podem ver ali, marcando 37,5 por litro. Tá bom, né? Dá pra brincar, né, com esse consumo. Essa moto aqui também tem o tanque aviador. Na minha época não tinha, era o tanque normal. Essa moto também tem o farol de LED. A farol e lanterna em LED, perdão. A lanterna também é. As setinhas halógenas são as mesmas. Eu gosto dessas setinhas aqui, eu gosto muito delas. Eu sou suspeito pra falar delas. O pessoal odeia essas setas, mas eu gosto. Guidão é o mesmo. O punho aqui é o mesmo. Eu adoro esse punho aqui, essa manopla aqui da moto. O retrovisor não é o mesmo, tá? Inclusive esse é o mesmo retrovisor da Phaser 150
E eu não sou muito fã desse retrovisor, tá? Pra quem viu o review da Phaser, ó, tá aqui o cardzinho também, review da Phaser 150, pra quem quiser ver. Poucas coisas que eu não gostei naquela moto. Olha que dia bonito, pessoal. Vamos dar uma esticadinha aqui, vamos fazer um teste aqui de desempenho bem tranquilo com ela. Vamos lá, esperar o pessoal passar, esperar o motoca passar. Essa moto é bem mais light do que a CBR, então, ó, vamos lá, ó. Quarta, terceira, vamos lá, ó. Por hora, pessoal, ela tá ali, ó, 6.300 giros mais ou menos, ó. Vamos ver se ela dá 110, tranquilo, ó. Aí, pessoal, ó. Quer daqui a 110, ó, vai que vai. A 110 ela começa um pouco de vibração nas mãos, tá? Mas aí, ó, pra quem quer andar nessa velocidade, ó, vai que vai embora, ó. Eu já tô chegando nos carros de novo, ó. Então dá pra andar com ela na estrada assim. Não é o uso recomendado dessa moto, tá, pessoal? O uso recomendado dessa moto é um uso urbano, um uso mais misto. Você que tem ali uma estrada de terra, um sítio, ou uma cidade. Eu moro em uma cidade muito esburacada, tá certo? Mas nada te impede de andar na estrada. Eu mesmo andei. Eu fui pra essa moto pra Caeté, saindo de São Paulo. É pra frente de Belo Horizonte. Então, aí, ó, vai que vai, ó. 100 por hora. Ainda tem mais motor, eu tô a 6.500 giros, olha, ainda tem mais. Tá? Não vou ficar dando top speed aqui agora não, pessoal, porque a moto tá à venda, tá? Eu já tô até abusando demais aqui do Danilo. Sabe, a ideia é só fazer um vídeo aí mostrando pra ela como ela se comporta, matando a saudade. Pessoal, a suspensão dessa moto é maravilhosa. Como ela é gostosa de suspensão, como ela absorve bem. Se você é um cara mais alto, se você é um cara, por exemplo, que tem dor nas costas, igual eu, essa moto seria pra mim, inclusive. Não é à toa que eu sempre tive moto alta. Isso aqui passa em cima de qualquer lugar, sabe? Qualquer lugar que você vai passar, de lombada, valeta, quebra-mola, seja lá o que for, buraco na rua. Isso aqui é um tratorzinho, pessoal. E que resposta gostosa do acelerador, viu? Outra coisa legal dessa moto, e aí vai de gosto, tá? Gosto é subjetivo. Eu acho essa moto mais bonita do que a Lander atual. Me perdoem quem gostou da Lander atual, mas essa moto aqui é muito mais bonita, sabe? Não dá nem pra comparar. A Yamaha deu uma bobeada aí com a Lander, entendeu? Essa aqui eu acho mais bonita. Eu acho que, ó, se você pensar bem, ó, 26.900, já com esse protetor de carenagem aqui, já com um baú, já 2025, IPVA 2025 pago, pessoal. Pô, 26.900, quanto que tá uma zero aí? 30, 32, mais documento, cara. E eu posso falar, e essa aqui eu posso falar com propriedade, pessoal. Essa moto está perfeita, ó. Tá freando bem, tá vendo? Freio traseiro, freio dianteiro, tá tudo funcionando, seta funcionando, lampejador de farol. Ah, essa aqui não tem, pessoal, me perdoem. Eu achei que ela tinha lampejador de farol. Então é só aqui mesmo, ó. Mas não é nada que desabone, pelo amor de Deus, tá? Ah, é aqui, é aqui, ó. Desculpa, ignora o que eu falei. Rebobina a fita aí, ó. É aqui, ó. Eles fizeram junto no botão o lampejador, que antigamente era aqui na linguetinha. Entendi. Não ligo não ia criar caso com a moto, falar, nossa, coisa horrorosa e que não ficou bom, entendeu? Confesso que pra mim tá tudo bom. E uma coisa que eu tô achando nessa moto aqui, eu imagino que apesar de ser o mesmo motor, a mesma mecânica, mas eles devem ter feito aí melhorias na moto como um conjunto. Cara, a moto é muito macia. Muito, muito macia. Eu tô impressionado, cara. A moto é zero demais, entendeu? Então, pra você que tá procurando aí uma moto nesse perfil, pessoal, olha, vale muito a pena, viu? E pessoal, eu tive que dar uma pausa aqui e tô aproveitando pra fazer um off-road aqui, ó. Olha só que beleza. Bichinha vai que vai, meu, não tem conversa. Isso aqui pra ela é... Isso aqui pra essa moto não é nada. Ai, morreu. Nossa, eu tô com a mania de morrer a moto hoje, que só por Deus. Vamos lá, vamos arrumar aqui o retrovisor. Pessoal, não faço isso em casa, tá? Vou fazer só pra, ó, off-road. Tá vendo? Meu, isso aqui passa em cima de qualquer coisa, cara. Isso aqui é um tratorzinho. Ó, buracão, ó. Meu, essa moto é muito top. Se eu fosse resumir a Lander em uma palavra, eu resumiria em versatilidade. Essa é a palavra dela. É a palavra-chave da Lander. Versatilidade. Usa na cidade, usa na estrada de terra, usa no asfalto bom, usa no asfalto ruim. Usa em tudo, cara. Essa moto você faz o que você quiser com ela. Você não tem limitação com ela. Você tem liberdade pra fazer tudo. Literalmente tudo. Óbvio, né? Não vai ter uma potência
tão grande para você levar na estrada, por exemplo, sabe? E ter altas velocidades, mas dá para você andar. Uma coisa também que eu tô percebendo em relação à antiga Lander que eu tive, o banco é bom, viu? Porque o banco da antiga era aquele reto que era uma desgrama. Agora esse banco aqui é bom. Ó o doguinho. O banco dela é bom e como ele tem aqui esse ressalto do banco, ele funciona como se fosse um encosto aqui, ó. É legal, tá vendo? Ó, eu tô bem pra frente, eu vou pra trás e... Opa, parei. Entendeu? Ele serve como um impedimento natural pra você ir pra trás, então isso eu achei legal. É como se fosse um encosto de banco, de certa forma. Guardadas as devidas proporções. E aí, pessoal, estamos aqui nesse fim de tarde, estamos aqui também aproveitando para fazer uma média de consumo para passar para vocês num trajeto misto. Vou mandar um pouquinho mais rápido aqui para vocês virem lá na estrada também, ó. Vamos lá. Vou pegar a estrada agora. Vamos andar na velocidade da via, vamos. Que posição gostosa de andar, gente. Você fica muito confortável, cara do céu. Você parece que tá, sei lá, é muita diferença de uma moto mais baixa. E isso realmente, você tem que tirar o chapéu para essas motinhas, viu? Cara, que posição maravilhosa para andar. Você fica super alto, você vê tudo. Muito top. Aí, pessoal, 6.500 giros, 6.600 giros, 110. Tem um palio na minha frente aqui, não queria chegar muito perto dele não. Eu imagino que a 110 ela vai estar a 7.000 giros. Tá vendo, ó? Vai que vai. Ainda teria um pouquinho de gordura ainda pra queimar dela se precisasse. Então, saudade dessa motinha aqui, viu, cara? Olha, e essa moto tá muito boa, viu, pessoal? Não estou fazendo propaganda aqui aleatória pro Danilo, não. A moto está excelente, a moto tá perfeita. Parece que a moto saiu da concessionária agora. Perfeita a moto, perfeita. Tudo macio, olha. Ó, 110 de novo, vamos lá, agora acho que eu vou conseguir dar, ó. Até mais, ó. Aí, pessoal, vai que vai. Eu quero andar a 115. A 115 ela vibra um pouquinho na mão, tá? Mas vai que vai. Entendeu? Começa um pouquinho de vibração, mas dá pra você... Você vai abrir um pouco mão de potência, de conforto, mas vai ter um consumo de 34 por litro, 30 por litro, que seja, com a diferença aqui do computador de bordo. Então, quer mais do que isso? Não precisa mais do que isso. Quer pegar uma cachoeira, quer pegar uma estrada diferente, sabe? Quer pegar um lugar ali difícil de entrar, meu, isso aqui vai. A minha moto mesmo hoje já não vai em certos lugares. A Ninja já não... No asfalto ela domina agora. Não tem a versatilidade disso daqui. Por isso que o pessoal gosta tanto de moto, assim. E eu também gosto. Ó, vou fazer uma ultrapassagem, ó. Tem fôlego, ó. Você não fica na mão, não. Tá vendo, ó? Você não fica na mão igual você ficaria na minha Phaser, por exemplo, sabe? Que você não tem aquela força. Ainda vai, ó. Fui, fiz ultrapassagem, voltei, segurança. Agora eu tô aqui em modo de cruzeiro. Delícia de moto. Que moto maravilhosa. Que saudade que eu tava de andar num negócio desse. Moto é um negócio engraçado, né, cara? Às vezes você anda numa moto top, tipo, andei na CBR hoje também, pica. Moto incrível. Mas às vezes essas motinhas um pouco menores, cara, elas conseguem ser mais divertidas. Aí vai de cada moto, né? Vai de cada estilo. Aproveitando, não deixe de assistir o vídeo da avaliação dela. Passei ali algumas informações básicas sobre a moto, ficha técnica, o que ela tem, o que ela não tem, tá bom? Eu acho que é legal pra quem tem interesse nela ou não conhece. Moto amplamente conhecida aí, já tá no mercado há vários anos, várias décadas na verdade. Isso aqui é o verdadeiro tanque de guerra, pessoal. Para quebrar isso aqui, né? De problemas crônicos que ela tem. O pessoal fala muito do cubo, né? Do cubo da roda traseira, ela costuma dar problema, tá? Não lembro agora se teve recall da Yamaha. Eu acho que não teve, tá? Então é um item que você tem que tomar cuidado. De resto, pessoal, olha, eu tô passando aqui. Eu passei aqui de manhã, né? Com a CBR nessas partes onduladas. E aqui ela vai e engole eles, entendeu? E a posição de guiar é maravilhosa. Nossa, já tô em casa de novo. Parece que eu voltei no tempo, sabe? Igual eu falei no vídeo da Saara. Parece que eu voltei no tempo de guiar a moto alta, sabe? Isso aqui pra mim é muito natural. E vai que vai, ó.
Para quem quiser ver o vídeo da Saara também, a test ride tá aqui, pessoal. Como eu disse, tá cheio de vídeo legal no canal aí, pessoal. É só assistir. Ó, ó. Vai que vai, meu. Opa, aqui já vou ficar fechado e deixa o Paulo entrar de boa. Cara, essa motinha aqui é muito divertida. Nossa, eu lembro que quando dava na minha, às vezes eu pegava uma estradinha de terra. Em Bauru dá pra você ir de Bauru pra Agudos, Piratininga pela terra. Ou seja, 3 cidades que você só pega terra praticamente. Puta, era uma delícia. Ó, aqui o asfalto tá bem ondulado, ó. Tipo, zero. Olha, filtra tudo, cara. Porque pra não é nada, eu nem senti. E olha que eu tenho dor nas costas, tudo ferrado, não senti nada, zero. Perfeita a moto, pessoal. Quem sabe, né, um dia eu ainda compre outra pra andar na cidade, porque eu gosto muito dessa moto aqui, é muito boa, pessoal. Essa moto aqui, ela tem um pouco de potência a menos que a Saara? Tem, pessoal, ela tem um pouco de coisa a menos que a Saara, realmente. Se você levar em consideração produto por produto, a Saara é melhor. Não estou falando de preço, tá? Estou falando só produto por produto. A Saara é melhor, a Saara tem 6 marchas, balança, roda de alumínio, né? O painel é mais completo, né? Aí falta algumas coisinhas nessa moto. O que falta nessa moto, na minha opinião? Indicador de marcha, falta no painel dela, uma coisa boba que a Yamaha inclusive não corrigiu na 2025, foi uma pena. Deveria ter colocado. Balança e roda de alumínio, sabe, seria legal que tivesse, né? São coisas mais modernas, até mais leves, entendeu? Não consigo entender muito a justificativa de manter isso de ferro no seu custo, né? O pessoal fala muito da 6ª marcha, pessoal. Eu assim, eu não quero ser do contra, tá? Eu entendo o apelo à 6ª marcha, eu acho que seria até bem-vinda. Só que eu não sei, talvez eu acho que ia matar a moto aqui nessa parte que ela é muito boa, que é na cidade. Entendeu? Esse torque aqui, tá vendo? Entendeu? É difícil falar de 6ª marcha. Talvez um overdrive. Entendeu? Não sei. Uma Ninja com Alforge. Entendeu? Então falta isso, falta coisa. Eu acho que essas são coisas pequenas. Eu acho que a Yamaha poderia ter caprichado um pouquinho mais, sabe? Não são coisas muito, assim, gritantes que vão desabonar a moto. Eu não acho que desabone, tanto é que ela custa bem menos. Nossa, olha só. Aí, pessoal, que eu falei, ó, eu tenho quase 1,80, ó. Tô com o pezinho no chão aqui. A Saara eu fiquei com o pé inteiro no chão, viu? Então, eita, nós. Tô falando. Essa embreagem tá muito molinha, pessoal. Vocês conseguem ver no vídeo aqui? Olha só. Talvez até ter que dar uma reguladinha nela. Ela tá, ó, ela tá muito baixa. Por isso que eu tô morrendo ela fácil. Então é isso, pessoal, ó. 34 por litro no painel. Deve estar fazendo esses seus R$31, 32, não sei. Que, pô, já não tá bom? 30 km por litro numa moto 250 não tá bom? Pra mim tá excelente. Entendeu? Então, pessoal, é isso que faltou nessa moto. Eu acho que na 2025 eles colocaram aqui o lampejador de volta. Eles colocaram aqui uma tomada 12 volts, que é bem-vinda. Colocaram o farol aquele canhão de LED da FZ25, que ilumina bem mais. Apesar da aparência duvidosa, mas não podemos esquecer que ilumina mais. Eu acho que essa moto deveria ser uma coisa que ninguém fala. Eu acho que ela deveria vir com aquela base para colocar baú igual a da Saara. E ela não vem. Isso devia vir, sabe? Já vim com aquela base pronta ali só para você colocar o baú. Entendeu? Então, pessoal, é isso. Espero de novo que vocês tenham gostado desse vídeo. O vídeo aqui do teste rodando aí com a Lander 250, tá bom? Né? Lembrando sempre que todo tipo de comentário e feedback é bem-vindo. Estou aberto a qualquer tipo de comentário, a não ser comentários mal educados. Tá bom, pessoal? Se vocês tiverem alguma moto que vocês querem muito ver aí e saber, me manda uma mensagem aí, eu tento gravar, tento conseguir. E é isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Se cuidem, fiquem com Deus e até o próximo.